Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e, se alguém tirar o que é seu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados no silêncio, rezemos. Também vocês, crianças, reze no íntimo do coração de vocês. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça compreender hoje essa palavra que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Amém. Irmãs e irmãos, hoje, o Senhor dirige-nos uma palavra que ajuda-nos a avançar para águas mais profundas na compreensão das bem-aventuranças que ouvimos domingo passado. Bem-aventurados vós os pobres, os que têm fome, os que chorais. Bem-aventurados vós quando vos odiarem.
Hoje o Senhor leva ao extremo as consequências de quem aceita ser bem-aventurado. O ponto mais alto da bem-aventurança, o convite do Senhor não é um peso, não nos impõe um fardo, mas chama-nos a alcançar uma estatura de pessoas celestes, imagem a refletir em nós a imagem do homem celeste. As bem-aventuranças devem repercutir em nós isto. Como a lua que não tem luz própria e reflete para nós a luz do sol, também nós devemos refletir para o mundo a luz, a imagem da pessoa celeste que é Cristo, a imagem do homem celeste que é Cristo. Irmã, irmão, em que consiste essa característica de um homem, de uma mulher celeste, que reflete a imagem do homem celeste? Vamos ao Evangelho, número 9 do seu folheto. Acho que para as crianças, vocês pais e mães, têm uma oportunidade de pegar seu filho, sua filha no colo e dar a eles hoje, em abundância, as características de uma menina, um menino que deve crescer e evoluir até refletir a imagem do homem e da mulher celeste. Vocês que celebram o 7º dia, também precisam sair da igreja hoje, refletindo sobre vocês, não a imagem do luto, da dor, da perda, do sofrimento, do rompimento com alguém que morreu e foi sepultado, mas também vocês, familiares, que celebram o 7º dia, sair da igreja, refletindo em vocês a imagem da pessoa celeste que é Cristo, e a quem confiamos a alma e o descanso eterno do Djalma. Acompanhemos juntos, tomemos juntos o texto do Evangelho, Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, bradando, toda a igreja lendo, vamos crianças, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Espere lá. A Bíblia não falava isso. O Antigo Testamento dava uma autorização diferente dessa sentença. No livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 20, na conclusão da apresentação dos 10 mandamentos, depois de apresentar o decálogo, os 10 mandamentos, Deus diz a Noé um novo e extraordinário avanço no princípio jurídico para os povos da Mesopotâmia, do Oriente Médio. Para o nosso ouvido de hoje é assustador, ainda está longe, que é o que a gente chama o princípio jurídico da lei de Talião. Jesus está falando com os discípulos na frente de uma multidão. Os discípulos estavam habituados a ouvir aquele princípio da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente.
mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, contusão por contusão. Agora Jesus avança. Eu disse, domingo passado, que ele desceu da montanha com os 12 apóstolos, como Moisés desceu da montanha com as 2 tábuas da lei. Ele desce da montanha com os 12 apóstolos e inaugura um ordenamento novo. Quando o povo de Israel recebeu a sentença que conclui os 10 mandamentos com a lei de Talião, eles estavam dando um avanço. Porque antes a pena era desproporcional ao erro. A punição desproporcional ao erro. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23, a lei do mais forte é a que predominava. O princípio da lei de Talião avança, conquista um grande avanço institucional para reger o povo da Bíblia, que antes era regido pela lei do mais forte. Lameque disse às suas mulheres: aplicai o ouvido ao que direi. Sim, eu matei um homem por um ferimento. Eu matei uma criança por uma contusão. Sim, Caim será vingado 7 vezes. Sim, a morte de Lameque será vingada 70 vezes 7. Portanto, o princípio da lei do mais forte era infinitamente mais bárbaro do que Talião, que para nós ainda é bárbaro. Nós estamos caminhando para uma ignorância jurídica absurda. A nossa insatisfação e indignação com o regime da nossa economia, da nossa política, da nossa sociedade, está fazendo a gente entrar numa noção extremamente bárbara de cada um fazer a lei por conta própria, de tomar uma posição meramente de quem conhece a estrutura do judiciário a partir de mensagem de WhatsApp. E aí a gente começa a pensar, tá vendo, o judiciário não presta, a sociedade tem que reagir, de acabar com isso, fecha o Senado, fecha tudo. Nós temos que resolver as coisas. Nós estamos indo para o período pré-lei do mais forte. E particularmente a classe média no Brasil tem uma responsabilidade enorme com isso. E é bom pregar isso numa missa de 7º dia, em que vocês disseram as características do Djalma, que era médico e coronel. Exemplo de humildade, querido. Nós precisamos avançar da lei do mais forte, avançar ainda com Jesus, ir acima, e aqui está o avanço, acima do que pedia a conclusão dos 10 mandamentos. Repito, a lei de Talião conclui os 10 mandamentos. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus agora, no pé da montanha, com os 12 apóstolos, diz: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Rezai pelos que vos caluniam. Mas, irmãs e irmãos, permitam-me afrontar com essa palavra o nosso conforto.
A sociedade pós-moderna, a característica principal dela é individualismo absoluto, relativismo com tudo, tudo é a mesma coisa, tudo é relativo. Individualismo, relativismo, indiferença, são os elementos que costuram. Hoje, Jesus dizendo para nós, ame os seus inimigos, reze pelos que te caluniam, faça o bem a quem te persegue. Muitos de nós tomará esse texto de forma absurdamente alienada e dirá no conforto de seu isolamento de convivência. Isolamento, porque hoje deu trabalho, aborreceu, eu não vou mais lá. Não vou mais no almoço da família, não frequento mais aquela igreja, não convivo mais com aqueles parentes, deleto, bloqueio no celular, bloqueio no Facebook e corta as relações. Não está assim? Então hoje, nós estamos também num período pré-lei do mais forte, porque hoje nós somos capazes de viver um isolamento enorme, estando próximos, morando na mesma casa, e ainda temos coragem de dizer que, não, essa palavra de Jesus não é para mim, porque eu não tenho inimigo, acho que ninguém me odeia, ninguém me amaldiçoa, ninguém me calunia. Não tem inimigo não. Claro, a gente vai isolando tanto de todo mundo que o que a gente tornou? Um anônimo na grande massa de concreto da cidade grande. Anônimo. Então, aqui não se trata de defender o primado de um isolamento indiferente, individualista, numa noção absurdamente desintegrada do primado da vida comunitária, que é o primado do Evangelho. Ele está descendo com os discípulos e os 12 apóstolos da montanha, onde passou a noite em oração. Ele está fundando a igreja, o primado da vida coletiva, comunitária, da vida familiar. Você pode não só se defender dizendo que não tem inimigo, que não é odiado, não é amaldiçoado, não é caluniado, ou dizer, todo mundo gosta de mim. Gosta. E todo mundo tem a liberdade para falar para mim o que de verdade pensa sobre mim? Se falar, eu mantenho a mesma lista de seguidores no Face, no Zap. Vamos ver? Vamos avançar porque vai apertar um pouco mais. Se alguém, juntos, se alguém te der uma bofetada numa face, oferecei também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. E o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós. Tem pelo menos 3 juízes aqui que podem me corrigir publicamente. Mas grandes juristas no Brasil fazem um questionamento da lei penal e da lei civil no Brasil que precisa avançar. É uma lei e uma justiça extremamente rigorosa quando os crimes são cometidos contra o patrimônio particular, privado. Roubou um trem no supermercado, vai para a cadeia e apodrece lá. Mas matou, fica livre. Não está assim? Constantemente celebramos missa de 7º dia de gente assassinada. 1 ano depois, 10 anos depois, a família vem rezar e dizer, o assassino está solto, sem nenhum problema. Porque existe um amparo, primeiro, do primado do dinheiro. Tem influência e tem dinheiro para injetar e pegar a brecha da lei, fica solto.
esse primado do dinheiro sobre o primado da dignidade, sobre o corpo. Se bateu numa face, oferece a outra. Se te tomou a túnica, dá também o manto. Se pegou uma coisa sua, não peça que devolva. Esse primado do homem celeste, do homem e da mulher que deve refletir a imagem do homem celeste, é o primado de uma força sobrenatural, que nós não alcançaremos essa visão que Cristo apresenta se nós não tirarmos os olhos e os ouvidos da regra e do primado dos falsos valores que sustentam a nossa sociedade. E acho que é bom a gente falar nisso também. Hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, encerrou de manhã em Roma uma grande reunião para discutir o tema da pedofilia. E ele falava da gravidade de alguém que, tendo acesso, que é criminoso, cometeu o crime da pedofilia e encontra quem o acoberta, ainda que seja um bispo. Nós precisamos ir ao extremo da coragem de olhar para nós e dizer: em nós não haverá aliança e pactuação nenhuma com a realidade que corrompem o homem e a mulher chamados a ter a estatura do discípulo e da discípula do Senhor. Continuemos. Versículo 32. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Brada a igreja. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Primado do interesse. A lei do retorno. Dá retorno para mim, ainda que seja na mesma medida, eu me mantenho. Não dá retorno para mim, eu rompo. E Cristo está pedindo que a gente avance, que haja um primado de um outro tipo de retorno, que é exatamente o que ele vai apresentar agora. Qual deve ser para nós o primado? De um comportamento que supera a lei do mais forte, que supera a lei da punição e do castigo do que errou no princípio de Talião. Chama-nos a ultrapassar as considerações jurídicas nas relações humanas, que tem inclusive base na Bíblia, o Antigo Testamento. O que Jesus vai apresentar agora, nesse discurso dele ao pé da montanha, eu vou dizer, e eu tenho absoluta segurança que causará desconforto e até corre o risco de escandalizar alguns. Mas o discurso de Jesus ao pé da montanha é um dos principais fundamentos, base, que os mestres da lei, fariseus, doutores da lei e sacerdotes terão para matá-lo. Porque ele vai ultrapassar o que mandava o primado dos 10 mandamentos. Ele está dizendo, olha, até agora os 10 mandamentos foram o regimento da nossa vida, a partir de agora é pouco. E nós, às vezes, com medo, sobretudo na herança que a gente tem no confronto com o mundo protestante, a gente tem medo de falar isso. Não, ele vai além do que pede a Torá, a lei bíblica. Jesus, não só nesse discurso,
Mas nesse discurso de entrega na cruz, ele supera tudo quanto tinha de norma e de regra jurídica no Antigo Testamento. Ele vai agora dizer para nós qual deve ser o critério supremo do nosso comportamento. E agora, exatamente, é que entra a grande transformação de um seguidor do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos lá? Agora é o portal que te faz sair da antiga para a nova lei. Juntos. Versículo 35. Bradando, igreja. Vamos lá? Ao contrário. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande. E sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Pronto, aqui tem um monte de coisa séria. Nós estragamos as nossas crianças porque a gente fala para elas comportarem-se bonitinho para o Papai do Céu abençoar. E Jesus fala, o Papai do Céu abençoa também os ingratos e maus. E aí a gente ensina os meninos e meninas a comportar bonitinho para ser premiado com a bênção do Papai do Céu. E o Papai do Céu também protege os ingratos e maus. E aí a gente destrói o primado da fé, querendo usar a religião para um atalho, para controlar comportamento de menino com lei religiosa. E aí a gente quer domesticar menino com interpretação estúpida e espúria da fé. Um atalho que a maior e mais dolorosa consequência disso é a hora que o menino e a menina vê que um monte de coleguinhas que vive fazendo tudo quanto é coisa errada, riem mais do que eles, dão gargalhadas, aproveita, curte a vida mais do que eles pensam, que besteira que eu estou fazendo com a minha vida, seguindo esse Deus e essa religião. Meus coleguinhas têm mais alegria do que eu. Porque a gente põe a regra religiosa para ser um bando de gente triste, impondo sobre nós uma tristeza e um peso religioso que rege comportamento externo. E o problema da fé não é o comportamento externo, mas a experiência íntima de ser filha, filho do Altíssimo, apesar de ser ingrato e mau. É infinitamente superior a esse discurso barato, chulo, que nós transformamos a religião em regrinha para domesticar menino e menina. Se amais os vossos inimigos e fazeis o bem e emprestais, sem esperar coisa alguma em troca. O grande mal do mundo é exatamente o esperar coisa alguma em troca. Esse é o lado mais perverso. Porque cachorro, você amansa, jumento, você amansa, dando coisa em troca. Não é? Põe a ração no mesmo lugar, daqui um pouco o cachorrinho só de te ver indo para aquele lado, já abana o rabinho e vem. E a gente faz isso com as crianças. Papai do Céu vai te dar coisa em troca. O menininho vem, abanando o rabinho para a igreja. Porque quer coisa alguma em troca. Uma religião, esses dias, preparando exatamente essas pregações, eu lia que quando... vai assustar alguns. Quando foi para acontecer a reforma protestante, Lutero foi traduzir a Bíblia
a primeira tradução da Bíblia na língua alemã, os financiadores da Bíblia, da tradução, disseram, você vai traduzir, mas você tem que mudar algumas palavras. Porque certas palavras que a Igreja Católica usa não ajuda a gente a ter progresso e lucro. Lutero traduziu, ao invés de vocação, Lutero traduziu por profissão. E aí tem uma lista fabulosa, assim, de exemplos que você pode ver. Na maioria das vezes, nós religiosos, pregadores, nós somos financiados e patrocinados pela oferta na igreja, pelo dízimo, ou pelos que doam dinheiro, e a gente é obrigado a falar um discurso que é agradável aos que nos financiam. E aí a gente vai para o inferno primeiro, e depois os que nos escutaram vão também. Mas vamos tudo para o inferno. Porque entramos numa fé cômoda e confortável para nós. E não permitimos o reinado de Deus sobre nós. Jesus fala que o primado do mal é exatamente querer coisa alguma em troca. Ao contrário, o que nós deveremos moldar nosso comportamento de amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia, bendizer a quem nos amaldiçoa, rezar pelos que nos caluniam, oferecer a outra face para quem nos bate, o que deve nos reger no comportamento é um primado. Eu sou filho, eu sou filha do Altíssimo. Você que me faz o mal, eu ofereço a outra face, mas não ofereço um tapa na outra face, porque também você, ingrato e mau, é filho do Altíssimo. Agora, gente, isso não vai render dízimo, não vai render oferta, isso não vai fazer sucesso em pregação, isso não vai lotar a igreja. Sabe por quê? Por causa do que vem agora. Diz Jesus, versículo 36, brada, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. O que faz o Pai misericordioso? Ele quer que nós tenhamos em nós a mesma feição dele, sermos também misericordiosos. Mateus fala, ao invés de ser de misericordioso, ele fala ser de perfeitos. Mateus usa um argumento mais jurídico. E o livro do Deuteronômio e Êxodo, no lançamento dos 10 mandamentos, fala, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ser santo, ser perfeito. E Jesus eleva o tom agora no mais alto nível que nos aproxima de Deus. Ser misericordioso como também o Pai é misericordioso. Você só aprenderá o que é a misericórdia se olhar longa e demoradamente para a cruz. É na cruz que, por excelência, você vê o Pai oferecer o seu Filho único. Olhe para a cruz. Na cruz você vê o Pai oferecer o seu Filho único, amando os inimigos de Deus e os inimigos de Jesus. É na cruz que ele faz o bem aos que o odeiam, os que o odeiam. É na cruz que ele bendiz ao Pai por oferecer sua vida por aqueles que ao pé da cruz o amaldiçoam. É na cruz que ele eleva ao Pai uma oração e uma oferenda. Com a sua face esbofeteada de todo lado, ele oferece sua oração, o seu sacrifício único e perfeito para salvar aqueles que fazem o mal. Ele é, por excelência, a expressão visível da misericórdia do Pai. É Ele. E se você quiser saber como é que eu devo ser misericordioso como Pai, olhe para a cruz, repita os gestos de Jesus,
que você será chamada filho, filho do Altíssimo. Tá claro? Tá claro? Mas agora vem ainda uma sentença difícil de engolir. Versículo 37. Brada. Não julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis. E não sereis condenados. Perdoai. E sereis perdoados. Brada, todo mundo. Vai, Viviane. Dai e vos será dado. Acho que seu microfone está desligado, Viviane. Tá baixo. Dai e vos será dado uma boa medida. Brada. Calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Irmã, irmão, na minha vida de padre, acho que além da grande tristeza do confronto que eu tenho com as minhas próprias limitações e fraquezas, eu tenho também a tristeza do confronto com as limitações e fraquezas daqueles que fazem parte da igreja e que não avançamos. Gente que vive na igreja, é correto, faz tudo certo, é obediente, é zeloso, é honesto, paga as contas, cumpre com suas obrigações, faz a caridade, mas acha que porque faz isso certo, vive a vida inteira medindo os outros, condenando os outros, julgando os outros. Isso existe? E aí, gente piedosa, gente de fé, gente religiosa, gente correta, até na forma de vestir. Mas ela vai envelhecendo, ele vai envelhecendo e você vê que é gente amargurada, azeda, ácida. Até as cordas do pescoço aqui transmitem alguém que carrega um peso amargo da vida. Por quê? Porque, apesar de fazer um monte de coisas corretas, julga, condena. E aí, isso te devolve, na mesma medida, calcada, sacudida, transbordante, é colocado no seu colo. Porque a mesma trena, a mesma régua que você mede o comportamento dos outros, o Senhor mede você. E é isso que explica porque, sendo gente de religião ou de igreja, você tem sempre uma medida calcada, sacudida, transbordante de ruindade, de ferida, de amargura, de acidez. Ser misericordioso como o Pai. Eu vou te sugerir uma experiência de oração agora. O Salmo de hoje, o Salmo 102, apresenta 14 características do Pai misericordioso. Eu vou dizer, pegando os textos dos livros sagrados, as características que faz o Pai ser definido como misericordioso, e você vai pedir ao Pai, Pai, dá-me essa característica também, dá-me ser aquela que faz os favores para os outros, que perdoa os outros, que cura os outros, que salva a vida da sepultura dos outros, que cerca de carinho, que cerca de proteção. Pai, dá-me essas características, porque eu só serei filho, filha do Altíssimo. Segura uma aí. Para ser filho de Deus, a gente dizia na catequese antiga, tem que ser batizado. Jesus avança, tem que ser batizado, mas é preciso mudar o comportamento. Amar o inimigo, fazer o bem, bendizer, rezar por aqueles que só te estragam e te ferem, perdoar, dar. Eu te sugiro, não volte para casa do mesmo jeito. Volte para casa hoje, repito, a vocês que celebram o 7º dia do Djalma e a todos nós na igreja. Voltemos para nossa casa, para o nosso trabalho, crianças para a escola amanhã, refletindo em nós a imagem do homem e da mulher celeste,
refletindo em nós a imagem do homem e da mulher celeste, pessoas celestes. Incline a sua cabeça e peça ao Senhor a graça daquilo que fala o Salmo. Eu vou dizendo e você vai rezando, vai orando no íntimo do seu coração, pedindo ao Pai Eterno que te dê as características que são dele. O Pai nos dá os seus favores. E você pede: Pai, dá-me a graça de fazer muitos favores. O Pai te perdoa toda culpa. O Pai te cura de toda tua enfermidade. O Pai salva a tua vida da sepultura. O Pai te cerca de carinho. O Pai te cerca de compaixão. O Pai é indulgente, é compassivo. O Pai não te trata como exigem as suas faltas. O Pai não te pune na proporção das suas culpas. O Pai te perdoa. O Pai afasta para longe os seus crimes. Ele se compadece de você. O Pai tem compaixão dos que o temem. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Fique de pé, cante, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho. Deixe o folheto no banco, estenda as suas mãos aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, a partir de hoje, eu te peço, nunca mais me permita decidir meu comportamento pelo mal que os outros fazem. Decidir meus sentimentos pelos erros dos outros. Jesus, a partir de hoje, eu te peço, por tudo que o Senhor sofreu na cruz, não permita que nenhum sofrimento no mundo me faça ser uma pessoa tomada de ódio, de ressentimento, de mágoa, de fraqueza, de revolta, de vingança. Jesus, por seus sofrimentos, dá-me a graça de que nada no mundo tire de mim a misericórdia do Pai. Nada no mundo me impeça de oferecer a misericórdia do Pai. Jesus, eis-me aqui. Eu quero refletir em mim, em meus pensamentos, em meus sentimentos, em minhas palavras, em minhas ações, em minha vida. Eu quero ser o reflexo da misericórdia do Pai. Jesus, não permita que o mal meu
que o mal dos outros, que o mal dos outros, que o mal do mundo que o mal do mundo me vençam, me vença, mas somente a misericórdia do Pai. a misericórdia do Pai. Amém. Amém. Levante as suas mãos para os céus. Faça a sua oração agradecendo a Jesus toda a misericórdia que você experimenta do Pai, de Jesus que te amou dando a vida na cruz. Toda a misericórdia que o Espírito Santo te revela. Agradeça por ser imagem e semelhança do Pai misericordioso. Agradeça. Louve a Deus por isso. Deus te cerca de carinho e compaixão. E você também agora vai cercar de carinho e compaixão quem está do seu lado, dando um abraço bem carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, De pé, só chegará com todo vigor, até nós brademos, professando a nossa fé.